Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, como é que vai você? Tudo bem? Uma boa tarde, uma boa noite, não sei que hora você está ouvindo. Mas é vídeos curtos para o Espírito Santo fazer você pensar. Você já ouviu nos dois extremos do diabo? O diabo, ele é assim, diz aquele ditado, quando não é 8 é 80, e ele faz assim também com a palavra de Deus. Sabe? Na nova teologia é ensinado que nós vamos pecar até a volta de Jesus. Mas o mais grave é também que se eu morrer daqui a 10 minutos, Jesus tem voltado para mim também. Se eu morrer na prática do pecado, qual será a minha solução, meu irmão, se o salário do pecado é a morte? Então esse é o primeiro extremo do diabo. O que é que o diabo ensina? Que a pessoa vai pecar até a volta de Cristo. Não é verdade, meu irmão. Esse verbo, ele não está na Bíblia. Esse verbo, quem fala essas palavras, não está inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Pois, em Mateus capítulo 1, verso 23, se eu não estiver enganado, fala que Cristo veio para salvar o seu povo não no pecado, mas do pecado. Quando ele falou para Maria Madalena, vai e não peques mais, porque o pecado causou a morte de Cristo. E toda vida que nós pecamos, seja um pecado grande ou pequeno, nós estamos crucificando de novo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse verbo que nós vamos pecar até a volta de Cristo, ele não é de Cristo. Ele é daquele que peca desde o princípio, não se firmou na verdade, como diz em João 8, verso 44. Esse é o extremo do diabo, que fala que aqueles que estão em Cristo vão pecar até a volta de Cristo. Que extremo? Esse extremo não está na Bíblia. E qual é o outro extremo que está na Bíblia? Esse outro extremo Deus colocou na sua palavra. Está em 1 João capítulo 1, verso 8. A palavra de Deus fala assim: se você e eu dissermos que não temos nenhum pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Ou seja, Cristo não está em nós. Se a pessoa fala que não tem nenhum pecado, então meu irmão, então minha irmã, em outras palavras, ela está falando que não precisa de Cristo. Esse é o contexto. Eu não posso usar esse extremo que Deus colocou na Bíblia para mim não cair nele, para mim afirmar o outro extremo que vamos pecar até a volta de Cristo. Não, meu irmão. Vamos usar o equilíbrio que é Cristo. O que é o equilíbrio? Como uma pessoa equilibrada? Ela é equilibrada não no homem, não em argumento humano, não em meu argumento, mas no argumento poderoso da palavra de Deus. Então esse é o argumento pelo qual nós devemos se alicerçar, pelo qual nós devemos abrir o nosso coração e confiar a palavra de Deus. Então, dois extremos. O primeiro extremo que eu falei, que ensina na nova teologia, que nós vamos pecar até a volta de Jesus. Que triste, meu irmão, que triste, minha irmã. E o outro extremo é, esse está na Bíblia, aquele que diz que não comete, que não tem nenhum pecado, não é comete, que não tem nenhum pecado, está lá em 1 João capítulo 1, 8, é mentiroso e Cristo não está nele, a verdade não está nele. Então vamos aceitar Cristo como seu Salvador. E o poder da palavra de Deus que diz aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, que não anda segundo a carne, mas anda segundo os méritos e os métodos de Cristo, ou seja, no poder de Deus. Sabe, Jesus uma vez falou para os fariseus: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eles conheciam as Escrituras, os fariseus, sim, mas segundo as tradições que eles inventaram. E hoje não é diferente, meu querido, minha querida. Cuidado com esses dois extremos e se apegue nas promessas de Cristo, que pelo poder de Cristo, Cristo falou: sem mim nada podeis fazer, e comigo aquele que crê em mim, todo aquele que crê em mim, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13.
Confie nessas palavras de Cristo, não na minha. Não se apegue nem no extremo, que está em João capítulo 1:8, e nem no outro extremo, mas pegue a palavrinha de João capítulo 9. Filhinho, se alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, Cristo justo, que perdoa e purifica. Isso é justificação pela fé. Essa é a parte da justiça. Quem é que perdoa e purifica? Cristo Jesus. Que Ele possa purificar o seu e o meu coração. E a cada dia podemos viver essa verdade, lutar. Como Paulo falou, combati o bom combate. Combater o bom combate não é pecar até a volta de Cristo. Quem é que é bom? Você pode combater o bom combate sem Cristo? Não. O jovem rico perguntou: bom mestre, que eu farei para ganhar a vida eterna? Cristo respondeu: por que me chama bom, filho? Bom só existe um, que é Deus. Então é dentro dessa bondade que nós devemos combater e compreender as palavras de Paulo de combater o bom combate. Não se apegando no extremo de um lado ou no extremo do outro. Os dois extremos pertencem a Satanás. Um Deus deixou na Bíblia como para advertência nossa. E o outro, infelizmente, a nova teologia inventou, que vos cristãos vão pecar até a volta de Cristo. Isso não passa de uma blasfema e contra o verdadeiro evangelho, aqueles que veem para pagar o preço do pecado, nos purificar e dar vitória a cada pecado, a cada dia, pelo poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica com Deus, homem de Deus, fica com Deus, mulher de Deus, e confie nas palavras de Cristo, pois Ele é vencedor, e aquele que está em Cristo também é vencedor. Como diz lá em Romanos capítulo 8, o verso 1, fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Esse é o segredo, pelo poder de Deus. Vídeos curtos para o Espírito Santo fazer você pensar. Fica com Deus, que Deus te abençoe, te guarde, em nome de Jesus, no poder de Deus, a cada dia, em nome de Jesus. Amém.